Esse ano nós começamos a trabalhar, durante as nossas reuniões de estudo estudo bíblico, ou doutrina e oração, o tema específico daquilo que nós fazemos sempre no meio da semana, que é a oração. Nós nos reunimos para orar. E nós dividimos o nosso assunto em grandes blocos. Na verdade, nós trabalhamos em grandes blocos esse tema. E o que nós procuramos apresentar, ou o que nós procuramos fazer? Mostrar aos irmãos que a visão que por vezes temos a respeito da oração, ela não se coaduna, ela não se harmoniza com o que a Bíblia ensina sobre a doutrina bíblica da oração. Então nós vimos que a palavra de Deus nos mostra que a oração ela muda circunstâncias, a oração ela muda pessoas, a oração ela muda Deus. Em que sentido? No sentido de que em seu decreto soberano, Deus ajusta tudo de forma perfeita, de modo que as chaves que abrem as portas quando pedimos algo a Deus, elas são as nossas próprias orações, como um meio de graça que o Senhor concedeu ao seu povo. Isso, então, muda a nossa perspectiva, faz com que as nossas orações elas sejam muito mais corajosas e ousadas e cheias de argumentos bíblicos, ou seja, Deus nos deu promessas, Deus nos manda orar, Deus nos ensina a pedir, de modo que se nós conhecemos a vontade de Deus, é o que Ele deseja que façamos. Então, nós não devemos orar de forma genérica, de forma abrangente, mas a palavra de Deus sempre nos ensina que as nossas orações elas devem ser muito específicas, bem direcionadas, os nossos pedidos devem ser feitos assim. Então, nós trabalhamos muita coisa e vimos muitas verdades bíblicas a respeito da doutrina da oração. Esse último bloco de lições ou estudos que eu vou apresentar para os irmãos agora, a partir de hoje, vai tratar da relação da doutrina bíblica da oração com a doutrina bíblica do sola escritura. Então, qual a relação das nossas orações com a Bíblia? O que é sola escritura? Um dos termos latinos que definiram o que nós herdamos da Reforma Protestante. Nós somos filhos da Reforma Protestante. Sola escritura quer dizer somente a Escritura. E, introdutoriamente, eu queria lembrar aos irmãos que existe uma diferença marcante entre nós e os nossos antepassados. Se nós tomarmos apenas os nossos antepassados que viveram nos séculos 18 e 19, nós já vamos encontrar diferenças marcantes no tocante ao pensamento, à compreensão, à ideia que eles tinham a respeito da doutrina da oração. Por exemplo, a ênfase que os cristãos desses séculos, eles deram sobre a oração, ela era repetida. Eles enfatizavam a necessidade da oração, o valor da oração, a frequência e participação nas reuniões de oração, enquanto hoje a nossa ênfase com relação às orações ela é muito mais comparativa. Por exemplo, se os nossos irmãos no passado, eles repetidas vezes oravam, e eles fizeram isso com frequência e um fervor da alma, em nossos dias nós oramos com menos frequência e languidamente, ou seja, de forma cansada, de forma desfalecida, lânguidos com respeito à oração. Se no passado eles convocavam reuniões de oração, hoje nós somos experts em convocar reuniões de departamento, reuniões de equipe. Nós perdemos esse foco. E o resultado da perspectiva que eles tiveram foi impressionante. Durante esses séculos que eu citei, 18 e 19, eles tiveram avivamento e reforma. Nós hoje experimentamos apatia e apostasia. Eles experimentaram algo que
nós precisamos resgatar, porque eles criam no que Deus lhes ensinava na Bíblia a respeito da oração. E por vezes nós nos mostramos muito confiantes hoje, irmãos, na palavra de Deus. Nós, sem dúvida, afirmamos: a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós dizemos que ela é a nossa única regra de fé e prática, e quando ela trata das promessas a respeito da oração e por que nós devemos fazer as nossas orações diante de Deus, diante do seu trono da graça, nós somos confiantes a respeito disso. Mas, por vezes, nós não aplicamos ou não colocamos isso em prática, e isso então desfaz aquilo que nós confessamos, ou que afirmamos confiar, ou em quem afirmamos confiar, em quem depositamos a nossa fé. Ao contrário daqueles irmãos que eram bem firmes nesse propósito, hoje, infelizmente, um dos grandes pecados que cometemos em nossos dias é o da incredulidade. Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos no que ela fala a respeito da oração, nós não temos dúvidas a respeito das promessas que Deus nos dá em sua palavra, mas na prática nós não demonstramos tudo isso. E essa é, de fato, uma crítica severa, não para outros segmentos do cristianismo, mas para nós mesmos, protestantes conservadores, presbiterianos, cristãos reformados. Nós fazemos parte do grupo que defende firmemente que somente a Escritura é a palavra de Deus. Nós defendemos firmemente esse slogan do sola Escritura. Contudo, embora professemos o que a Bíblia diz, afirmemos que se a Bíblia ensina alguma coisa, o assunto está encerrado, e nós cremos nisso, a nossa prática, repito, ela desfaz, ela desmente tudo o que afirmamos. E de forma particular, no tocante à oração, acontece a mesma coisa, ocorre o mesmo. Então, o que é que nós pretendemos tratar nesse último bloco aí de lições e estudos sobre a doutrina da oração? Das falhas, as principais falhas ou erros que nós cometemos quando não associamos a doutrina bíblica do somente a Escritura com a vida e prática de oração em nossa casa, em nossa vida devocional, na vida da própria congregação, na vida da própria igreja. Então, qual seria essa primeira falha? Eu vou apresentá-la hoje para vocês. A ideia de que Deus, Ele é fiel em não responder às nossas orações, ou a fidelidade de Deus associada ao fato de que Deus não está respondendo às nossas orações. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. O que seria isso? É uma inclinação muito comum em nossos dias, por isso popular, de defender Deus a todo custo, da acusação de que Ele deveria ter respondido a orações sinceras, mas Ele não fez isso. Então, a nossa resposta rápida é: Deus é fiel em não responder às nossas orações. E quando Deus não atende aos pedidos dos seus filhos, Ele permanece fiel. Se nós colocarmos essa suposição, irmãos, para valer, e entendermos que Deus, Ele só permanece fiel quando as coisas estão indo bem para nós vamos endossar, por um lado, o falso evangelho da prosperidade. E não é isso que eu quero defender. Nós sabemos que Deus é fiel, independentemente daquilo que aconteça. Mas, parem e pensem um pouco comigo. Nós sabemos que Deus é fiel, mesmo quando as circunstâncias da nossa vida não são aquelas que nós esperamos, não são aquelas que nós desejamos.
E mesmo quando Deus não responde às nossas orações tão rapidamente quanto gostaríamos que Ele respondesse, Ele permanece fiel. Quer consideremos ou não, Deus é fiel para todo sempre. Há um belíssimo hino da nossa inódia, que nós cantamos: Tu és fiel, Senhor. Mas qual é o problema em defender essa ideia com todas as forças, relacionando-a à doutrina da oração? Porque ela pode oferecer para o cristão uma visão unilateral das coisas, e aí não nos leva a considerar um outro lado muito importante. Dá uma impressão incompleta de que nós não devemos perseverar em oração, porque nem sempre Deus irá nos responder. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que a verdade é que a fidelidade de Deus, ela é muito mais verificada na Bíblia, nas orações que Ele responde, do que naquelas que Ele não respondeu. Nós já vimos isso. Nós vamos encontrar muito mais referências a Deus demonstrando a sua fidelidade em resposta às orações dos seus servos, do que quando não respondeu. A Bíblia é tão clara e abundante sobre esta verdade, irmãos, da oração respondida, que é quase uma vergonha eu ter que apresentar para vocês hoje aqui algo que a gente sabe, porque essa verdade está tão bem documentada, tão bem registrada na Bíblia, que observar aqui com vocês passagens que vocês já conhecem poderia ser desnecessário. Mas olhem comigo, por exemplo, alguns trechos dos Salmos da Bíblia. Nós lemos hoje o Salmo 34, não foi? Abra novamente comigo o Salmo 34 no versículo 6. Salmo 34, versículo 6, por favor. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Vá para o Salmo 37, versículo 4. Vocês conhecem esse versículo demais. 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora vá para o Salmo 116, versículo 1. Salmo 116, versículo 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E por fim, 118, 21. Salmo 118, 21. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Apenas poucas referências citadas no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? É igualmente claro. Vamos ver. Deus promete responder às orações simples e sinceras de seus filhos. Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículo 19. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Deus promete responder aos pedidos simples e sinceros de seus filhos. João 14, versículos 13 e 14. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei.
Daqui nós tiramos a lição, a instrução, porque as nossas orações sempre devem ser feitas em nome de Jesus. É uma prática cristã, bíblica, orar e encerrar as suas orações pedindo a Deus, o Pai Celestial, em nome de Jesus. Agora, João 16, último texto, versículos 23 e 24. Eu vou pegar o 23 a partir da parte B. João 16, 23 e 24, 23b. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Notem, até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Os textos, irmãos, poderiam ser, e de fato são, multiplicados. São múltiplos os textos que nós encontramos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos ensinando que nós devemos orar com base no ensino da Escritura, e a ideia de que quando Deus não responde às nossas orações, Ele é fiel, pode passar uma perspectiva unilateral da doutrina bíblica da oração, porque você precisa enxergar o outro lado, e na verdade, embora o primeiro não seja negado, Deus dá muito mais referências a nós, para que nós oremos, de que Ele diz, peçam que eu vou dar para vocês, peçam que eu respondo para vocês. E o crente que confia na vontade de Deus, descansa na soberana vontade de Deus, pedirá coisas segundo a vontade dEle. Ele dirá não, por vezes sim, mas nós temos muito mais incentivo para pedir e ter a certeza de que vamos receber, porque está escrito. Então a Bíblia não diz ou insinua quase nada sobre a fidelidade de Deus em orações não respondidas. Isso não é curioso? Porque não é a intenção de Deus que a gente ore e Ele não responda. Eu não sei de onde os cristãos tiraram essa ideia nos dias atuais, e este é um grande perigo, um grande erro de cristãos, protestantes, conservadores e reformados, que normalmente negam a sua herança histórica, porque quando nós olhamos para o passado, os nossos antepassados sempre foram inclinados à vida de oração. Como eu disse introdutoriamente, eles convocavam reuniões de oração. Hoje nós temos muito mais reuniões administrativas nas igrejas. Nós temos muito mais reuniões para tratar de outros assuntos, não que esses assuntos deixem de ser importantes, mas veja, a ênfase, ela tem sido dada de forma errada. E não é sem razão que muitas igrejas estão sendo vistas como empresas, pequenas empresas, grandes negócios. Pastores são vistos como empregados, profissionais do púlpito, e não líderes espirituais do povo de Deus. Veja, Deus não diz ou insinua quase nada sobre a sua fidelidade em orações não respondidas, e Ele não se defende diante de orações não respondidas, porque Ele é Deus. Quantas vezes você já orou e Deus disse não para você? Talvez você possa contar a sua história. E de fato, alguns pedidos que nós fazemos, eles não são respondidos, mas Deus nunca precisou se justificar quanto a isso. Mas em sua palavra, Ele dá provas e mais provas do seu deleite, da sua alegria. Ele testemunha em sua palavra a alegria dos seus servos, dos seus filhos, quando eles oram e o Senhor os responde com um sim. Só desse tempo que nós estamos orando por esses últimos irmãos enfermos, o Senhor está agindo de uma forma impressionante.
Ana, esposa de Maurício, já saiu. Eu estava vindo para cá, presbítero Anselmo, que a visitou hoje, já me avisou. Ela já saiu da ala de observação e já está na enfermaria, se recuperando. Veja que interessante. Como Deus vai respondendo às nossas orações. Hoje eu estive visitando Ana Dória. Ela estava lá com Gláucia. O que Gal falou foi impressionante. A maneira como Ana Dória ainda conseguiu chegar em sua casa, uma mora em frente à outra, para pedir socorro, com uma isquemia cerebral, em processo, a boca torta, espumando, as mãos tortas, sem conseguir falar, foi socorrida. Hoje eu a visitei, parecia que Ana não tinha sofrido absolutamente nada. Teve o socorro, a providência de Deus, o uso sábio do que nós devemos fazer, e devemos orar sempre por aqueles que trabalham nessa área, incansavelmente, profissionais de saúde. Devemos agradecer a Deus pelas medicações, porque Ele dá sabedoria aos homens para que façam essas medicações. Mas o que é que está por trás de tudo isso? E é muito maior, e não podemos esquecer. A igreja orando, pedindo, e Deus respondendo. Se nós perdermos de vista, irmãos, tudo isso, nós vamos negar aquilo que frequentemente defendemos a plenos pulmões, que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer, como vimos na lição passada, que a nossa luta em oração, ela envolve muito mais aquilo que nós enfrentamos nessa terra, porque existe uma grande batalha e guerra espiritual em que Satanás e os seus demônios não desejam que a igreja ore, porque ele sabe o que o Senhor faz quando a sua igreja ora e pede. E que grande bênção é a gente poder testemunhar tudo isso. Testemunhar que o Senhor responde às nossas orações. Nós devemos continuar e devemos perseverar nesse propósito. E por que Deus faz tudo isso? Porque o padrão de Deus revelado em sua palavra é a oração respondida por Ele para os seus filhos. Você pode fazer uma investigação mais profunda do que o pastor, porque o pastor não sabe tudo. Na verdade, o pastor às vezes não sabe nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, reconhece e descobre que a gente não conhece nada. Mas você pode se dedicar, se debruçar nesse desafio de pesquisar com cuidado, e você vai perceber que o padrão de Deus não é revelar a sua fidelidade, dizendo não às orações de seus filhos, mas é em respondê-las com um abençoado sim. É o que Ele tem prazer em fazer por nós. Então, irmãos, essa é uma introdução ao que nós vamos desenvolver durante as próximas reuniões de oração, e eu quero encorajá-los para que nós continuemos pensando, refletindo sobre esse tema. E eu encerro lembrando o seguinte: a luta que nós temos é esta: a luta com a realidade da oração não respondida pelos santos, os filhos de Deus, os crentes, obedientes e tementes, não é uma grande preocupação na Bíblia. Deus não quis que nos preocupássemos com isso. E sabem por quê? Porque simplesmente a Bíblia sempre vai nos mostrar que o Senhor responde à oração. Ele responde à oração. Em nossa caminhada, nós precisamos revisar, refletir o tempo que nós gastamos orando. Como é que está o nosso caderno de oração, a nossa agenda de oração? Como é que nós estamos fazendo as nossas orações? Como é que nós estamos nos aproximando do nosso Pai Celestial, que diz: peçam e eu vou dar a vocês, batam e as portas irão se abrir, busquem e vocês irão achar. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai eterno, nós te bendizemos pela bênção de meditarmos sobre o que a Tua palavra diz
acerca das orações respondidas. Nos impressiona o fato de que o Senhor não nos quis preocupar com registros de orações não respondidas. Em nossa trajetória, elas nos acompanharão. Mas nos impressiona o fato de que o Senhor quis registrar em Tua palavra que a Tua fidelidade sempre está ligada às respostas positivas que o Senhor sempre dará às orações oferecidas por Teus servos, acompanhadas de pedidos, de súplicas. Assim, Senhor, quanto mais esclareces o nosso entendimento sobre este assunto, nós te rogamos humildemente, inclina o nosso coração à Tua palavra, e ao lermos a Tua palavra, que o nosso coração seja aquecido, assim como aqueles discípulos na estrada de Emaús, quando ouviram as palavras de Jesus. E à medida em que os nossos corações estiverem sendo aquecidos e forem incendiados pelo poder do Teu Santo Espírito, que o nosso ser se incline aos Teus pés, se incline em fervente oração. Abençoa-nos, Senhor, e mostra-nos o caminho que devemos seguir orando. Revela-nos, Senhor, como tens feito, a verdade de que respondes às nossas orações quando oramos, de que te agradas quando o teu povo se reúne para orar, e de que sempre revelarás a tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Temos, ó Senhor Deus, apresentado sempre no meio da semana, por anos, alguns pedidos que ainda não foram respondidos. Mas não permita, Senhor, que desanimemos, pois o Senhor responderá a seu tempo. Temos testemunhado, Senhor, respostas tão rápidas, que nos deixam maravilhados com o Teu poder. Portas que se abrem, livramentos experimentados, o cuidado do Senhor, a cura de enfermidades, o restabelecimento dos enfermos, a salvação de almas, a edificação da Tua igreja. Senhor, ajuda-nos a perseverarmos em oração e percebermos como Tu és grandioso e fiel. E agora, quando mais uma vez vamos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor, atende, Senhor, a nossa súplica. Assim como o salmista orou, nós clamamos sabendo que Tu nos respondes e atendes a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.